principalmente focado em hérnia e cirurgias minimamente invasivas. Bom, hoje a gente vai falar de uma hérnia, um tipo de hérnia que é diferente, é isso, doutor? Tudo bem? Oi, boa tarde, Regina. Sim, esse tipo de hérnia é uma hérnia que geralmente a queixa do paciente é aquela azia, aquele refluxo, eventualmente um desconforto pós-alimentar. E geralmente esse problema pode ter vínculo com uma hérnia, que é essa questão que pode dar um refluxo no paciente. Tá, então quer dizer que o refluxo, que a gente acha que é uma coisa simples, pode não ser tão simples assim. Assim, não é regra o paciente ter refluxo e ter hérnia, mas o contrário é verdadeiro. O paciente que tem hérnia é um tipo de hérnia que dá nessa região aqui, na região diafragmática, pertinho do estômago. Geralmente alguns tipos de hérnia podem vir acompanhados com sintomas de refluxo. O refluxo ácido, principalmente, que é aquele que dá os sintomas de azia, que pode dar um amargo na garganta, principalmente quando depois de uma noite de sono. Alguns pacientes se acordam com uma queimação na garganta, se deve à posição que ele deitou, né, no período noturno, e aquele refluxo ácido pode encostar na garganta e dar esse sintoma nele. Esse é um sintoma muito clássico e ele pode ter relação com a hérnia. Como é que a gente resolve isso? Não é a maioria dos pacientes, apesar de o paciente ter uma hérnia que a gente consegue diagnosticar por alguns exames, não são todos os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia. Mas os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia, a gente faz uma cirurgia de correção dessa hérnia. Geralmente eu faço por cirurgia minimamente invasiva. Junto com a correção da hérnia, a gente faz uma confecção de uma nova válvula, porque o estômago nessa região de entrada, ele tem uma válvula que com o tempo ela se torna incompetente, junto com o problema da hérnia. Então, além de corrigir a hérnia, eu utilizo a própria estrutura do estômago e faço uma confecção de uma válvula nova. Então, em cima da válvula que não está funcionando, essa válvula antiga, a gente constrói uma nova válvula em cima desse estômago que estaria doente até o período da cirurgia. Mas esse diagnóstico é, por exemplo, se a pessoa tem alguns sintomas, ela vai lá e como é que é? É rápido esse diagnóstico? É rápido, geralmente assim, o paciente tem, geralmente ele é dependente de omeprazol ou similares, ele está tendo uma péssima qualidade de vida, principalmente por conta do refluxo. Vou dar um exemplo. Eu operei agora, semana passada, um paciente que ela tinha uma hérnia muito grande e o desconforto dela era pós-alimentar. A hérnia dela, parte do estômago, cerca de 40%, tinha subido para dentro do tórax. Nossa Então, Senhora. o estômago estava do ladinho do pulmão e do ladinho do coração. O alimento que ela digeria era digerido no peito e não no abdômen, na região. Nossa. Então, E ela ficou quanto tempo assim? Muitos anos, uns 20 anos. Então, ela já tinha uma história de intratabilidade clínica, nem omeprazol, nem similares, nem os melhores remédios funcionavam nela, e o caso dela era totalmente elegível para a cirurgia. Então, foi para robótica o caso dela? Não, esse caso, infelizmente, foi por vídeo. Foi por vídeo, infelizmente pelo custo da cirurgia que se tornou alto para ela. Mas as duas técnicas resolvem o problema de maneira minimamente invasiva e de maneira, quando bem indicada a cirurgia, de maneira duradoura. Ou seja, mas as pessoas têm que estar um pouco atentas a essa questão dos sintomas, né? Porque, meu Deus do céu, 20 anos e ela passando por esse trabalho todo podia ter resolvido tão rápido. Na verdade, sim, até não se trata de uma crítica, mas quando o paciente chega no consultório, às vezes é mais fácil dar um remédio antes de pedir um exame. Um exame que ela fez e que diagnosticou isso foi uma endoscopia, um exame extremamente simples que eu não faço, mas, nossa, é um dos exames que se mais realiza hoje no mundo. Então, com um exame simples de endoscopia, um endoscopista bem treinado consegue ver bem certinho por dentro do estômago e do esôfago o que está acontecendo com aquela hérnia, qual a dimensão aproximada do tamanho dela. Agora, a gente não tem, eu estava comentando com o senhor antes, a gente não tem aqui dados estatísticos, né, de casos de hérnia no Brasil, mas é no exterior. Mas pelo que eu vejo, são muitos casos, né? Nós aqui no Brasil, a gente tem uma literatura muito deficitária em relação a processamento de dados. Então, nós acabamos ficando refém da literatura norte-americana. Então, eles têm, tanto em artigos quanto em livros, eles têm um enfoque muito maior nessa parte acadêmica. E nós, no Brasil, infelizmente no Brasil, nós temos uma dificuldade em ter dados sobre hérnias. Bom, doutor Noza, então tá, né? A gente aos poucos vai trazendo aqui essas informações todas para o nosso telespectador. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Regina. Obrigado. Tá bom. Obrigado a todos. Boa tarde.